E olha, a Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Alagoas, está acompanhando mais um caso de injúria racial aqui no estado. Para vocês terem ideia, esse episódio aconteceu em uma escola pública aqui no final de agosto. Essa semana, a comissão recebeu a vítima para uma reunião de acolhimento. Eu vou voltar ao vivo agora com o Alan Garcia, para ele nos explicar qual será, inclusive, a atuação dessa comissão agora, a partir do relato da vítima e contar como é que tudo aconteceu. Alan Garcia, é você? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Depoimento forte, um relato forte do estudante que tem 18 anos, aluno de uma escola pública estadual aqui em Maceió e sofreu essa injúria através de uma professora de artes, que já tem um certo tempo na rede estadual de ensino. A gente está aqui com o Pedro Gomes, que é secretário adjunto da Comissão de Igualdade Racial da OAB, que vai trazer esse relato do estudante e vai trazer também informações do que essa comissão da OAB vai fazer daqui para frente. Pedro, primeiro eu queria que você contasse para a gente o que você ouviu do estudante. Boa tarde para você. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos os telespectadores da Pajuçara. Então, esse caso, escabroso, chegou para a gente aqui da Comissão da Igualdade Racial. O aluno denunciou, a professora denunciou o seu caso. Ele, em sala de aula, em função de ter se recusado a ler uma leitura em público, a professora proferiu as palavras da seguinte maneira: disse que ele, além de ser preto, era analfabeto. E ficou repetindo, preto, preto, preto. Esse caso, ele deixou a sala toda ficou estupefata e foi levado até a direção da escola. Porém, a direção da escola tão somente tentou fazer uma reunião junto com professoras, junto com a gerência de ensino e os pais do aluno, onde a professora não foi nessa primeira reunião. Então, logo depois disso, o aluno fez um boletim de ocorrência de injúria racial na central de flagrantes. E após a confecção do boletim de ocorrência, a professora tentou falar com ele, mas infelizmente a direção não fez nada de forma mais incisiva. Tentou simplesmente colocar panos quentes na situação e não investigar da forma correta. Então, ele chegou para nós, nós fizemos um termo de declarações dele. E aí, diante disso, junto com as advogadas dele, que ele já tem advogadas constituídas no caso, nós começamos a tomar as nossas providências dentro do âmbito do sistema OAB. Você está contando que a escola está tentando abafar o caso. Portanto, o que a OAB, através da comissão que você faz parte, vai fazer para que esse caso não seja abafado e, se de fato a professora fez isso, para que ela pague pelo crime que cometeu? Então, nós da OAB vamos agir em dois âmbitos. No âmbito criminal, vamos acompanhar o inquérito aberto, e fazer com que esse inquérito seja resolvido, seja apurado da forma mais célere possível e que tenha uma apuração correta, tenha uma investigação correta e que tenha um resultado correto. E no âmbito administrativo, já que a professora é uma servidora pública, nós oficiamos a Secretaria de Educação para que dê algumas informações sobre se há processo administrativo aberto sobre esse caso e que, se não há, que abra-se um processo administrativo e que esse processo seja também investigado e tenha o seu término de forma mais rápida e mais eficiente possível. Então, o nosso trabalho é de fazer com que as instituições investiguem o caso da forma que tem que ser investigado, da forma correta, e que também que o caso não caia no esquecimento. É um caso que para a gente realmente é um caso escabroso. A escola, que é um local no qual o aluno tem que se sentir confortável, é um local plural, é um local de respeito. Você ter, com base na sua professora, ser a pessoa que vai proferir uma ofensa racial desse nível, é algo muito sério e tem que ser tomado com a seriedade que o caso necessita. Pedro, o que a OAB já conseguiu de informação sobre essa professora? Então, ela é uma professora de artes, ela é da rede pública estadual
E há outros episódios também dentro da mesma escola, em outros locais onde ela trabalhou, episódios de transfobia, episódios de homofobia, episódios de ofensas a outros alunos. Ela é uma pessoa que, pelo que a gente conseguiu apurar, vem tendo essas dificuldades no trato com os alunos. E assim, é uma pessoa que, se caso confirmado e caso as investigações demonstrem essa injúria racial, é uma pessoa que não pode estar dentro da sala de aula, é uma pessoa que não pode estar convivendo e ensinando e formando jovens para a nossa sociedade. É uma pessoa que tem que estar, infelizmente, tem que estar fora desse âmbito. Vocês já notificaram, já apresentaram essa documentação para a escola, para a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas? Nós fizemos o ofício à Secretaria do Estado de Alagoas, né, Secretaria da Educação do Estado de Alagoas. A escola nós vamos fazer a partir de amanhã, nós vamos também junto à escola. A escola já teve a visita das advogadas particulares do rapaz, mas a OAB também vai até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado, e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado, e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado, e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado, e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado, e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado, e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado, e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado, e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de
fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que esse caso não foi utilizado como uma forma também de fazer um amplo debate dentro da escola sobre as questões raciais, por que esse caso está sendo abafado e que também, se caso verifique-se que a direção fez algum tipo de prevaricação, algum tipo de até a escola, vai conversar com a direção para saber por que